Olá, irmãos, tudo bem? Pessoal, dando prosseguimento ao que a gente estava falando ontem, a gente terminou falando sobre algumas simplificações de matemática que a gente estava fazendo com parênteses, com multiplicação, com soma e juntando alguns termos. O que eu gostaria de comentar hoje era o seguinte, antes de começar, eu gostaria de ressaltar que quando você tem termos semelhantes, você consegue agrupar, somar, multiplicar e tudo mais. Você consegue fazer todas as operações. Só que, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, x é diferente de x ao quadrado. Porque esse x é somente 1 vezes x. E o x ao quadrado é x vezes x. Certo? O mesmo acontece quando eu tenho um m e m ao quadrado. Ou m ao quadrado, perdão, vamos colocar m ao quadrado, e m ao cubo. Certo? Por quê? Quando eu estou trabalhando com esses números aqui, com essas potências, eu estou trabalhando com m vezes m, o m duas vezes, e, que é diferente de m vezes m vezes m, que é o m três vezes. Essas diferenças, essas diferenças são óbvias, porque tem o 2 e o 3, ou o 1 e o 2, só que eu não consigo agrupar elas, certo? Eu não consigo fazer essas operações, fazer uma soma e subtração com eles. O que eu posso fazer em relação ao meu valor numérico, nossa última aula, é, por exemplo, se eu tiver uma expressão m ao quadrado mais 2 vezes m menos 1, se eu tiver isso, e na minha questão colocar o meu valor numérico, meu valor numérico eu tenho que para isso meu m vai ser igual a 2. Se eu tiver isso aqui, primeiro, simplificar as expressões. Eu não consigo fazer, porque um está ao quadrado e o outro é somente 1. Não consigo fazer. Agora, se tiver o m igual a 2, quer dizer que aonde tem m, eu vou colocar o 2. Ou seja, para responder isso, que tem uma outra questão aí de valor numérico naquela nossa atividade, eu tenho que eu tenho essa informação que eu vou colocar, que vai ser 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 1. Viu? Onde tem o m, eu vou colocar o 2. O m, eu vou colocar o 2. E aí, como é continuar minha operação? 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Menos 1. E consegui fazer 4 mais 4, 8. Menos 1, 7. Perfeito? Isso que eu gostaria de ressaltar. Eu não consigo fazer as operações simplificando essas operações, mas eu posso resolver quando eu tenho meu valor numérico, ok? Enfim, somente um adendo na nossa aula de simplificações, matemáticas e valor numérico, tá bom? Continuando, gostaria de falar com vocês hoje sobre equações. Finalmente começar o que seria equações. Pessoal, equações nada mais é do que uma forma mais padronizada de se escrever essas expressões. Equações. O que quer dizer? Essas equações, pessoal, têm a ver com a minha igualdade que eu tenho que deixar ela permanente. Tá, como assim deixar ela permanente, professor? Bem, a minha igualdade ela não pode ser alterada, mas ela pode ser manipulada. Vamos por partes. A ideia de equação faz o seguinte, vou explicar geometricamente, tá bom? Geometricamente não. Vou explicar ela algebricamente. A minha ideia da equação eu tenho
Deixa eu ver como é que fala o primeiro termo, o segundo termo. Deixa eu só verificar qual membros, isso. O primeiro membro é igual ao segundo membro. O segundo membro. Minha equação, a ideia de equação é deixar essa igualdade sempre constante. Mas como que eu vou jogar isso para matemática, professor? Eu não sei se vocês já viram, mas tem o símbolo da justiça. O símbolo da justiça, tem o signo de Libra, e tem alguns lugares, para quem já visitou o interior, para quem já visitou algumas casas de carne ou alguns lugares mais históricos, tem uma balança que ela é como se fosse dois pratos, que ela é mais ou menos assim, ó. Tem a base dela, tem duas coisinhas aqui e uma balança, certo? Esse aqui é o signo de Libra, de justiça, de balança, porque ela vai equilibrar as duas coisas. Mas o que quer dizer equilibrar? Quer dizer que eu vou ter nada mais que, se eu tiver aqui pendurado, se eu tiver nessa balança aqui, uma bola de ferro, se eu tiver uma bola de ferro aqui nessa balança, e no outro lado da balança eu tiver pendurado aqui um saco de laranja, se eu tiver no outro lado, um saco de laranja, nossa, que letra bonita, pai. Agora sim. Um saco de laranja, tá? Se eu tiver uma bola de ferro de um lado e um saco de laranja, e essa minha balança está equilibrada, quer dizer que o saco de laranja pesa a mesma coisa que essa bola de ferro, certo? Essa é a minha ideia da equação. O primeiro membro da igualdade vai ser igual ao meu segundo membro. O que isso significaria, matematicamente falando? Significaria que vou chamar essa bola de ferro de F, tá? Que vai ser um número qualquer, F. O meu F vai ser igual a o saco de laranja, mas o saco de laranja tem uma certa quantidade de laranjas. Vamos chutar aqui que ela tem 40 laranjas, ou seja, é igual a 40L. Ou seja, quer dizer que, voltando àquela ideia de peso, assim, somente uma ideia do peso de médias, o que vale mais e o que vale menos. Quer dizer que um F é igual a 40L. Essa que é a minha definição, que é a minha ideia principal de equação. Porque um lado tem que ser igual ao outro. Professor, mas assim, se eu colocar uma coisa diferente disso, vai ser diferente? Vai. O que seria uma coisa diferente? Por exemplo, isso aqui está equilibrado. Vamos colocar. Equilibrado. Vamos colocar esse aqui como equilibrado. E em desequilíbrio, ou seja, o que minha equação não está ajustada. Eu poderia ter, por exemplo, F menos 1 igual a 40, igual a 40L. Ou F mais 3 igual a 39L. Ou F menos 15 é igual a 20L. É igual a 20L. Se, nesse meu exemplo, colocar que isso aqui está em equilíbrio, ou seja, está equilibrado,
essa minha equação está equilibrada, eu tenho que essa primeira, segunda e terceira equações estão em desequilíbrio, ou seja, elas são falsas em relação à minha primeira equação, que eu já verifiquei que é verdadeira, tá? Essa questão de falsa e verdadeira, eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas assim, é basicamente matemática que vocês estavam fazendo. Vamos ver um exemplo numérico para a gente saber o que está acontecendo? Se eu tenho o seguinte, lembrando, se esse aqui é a minha ideia e eu tenho uma igualdade, vou colocar aqui até de vermelho, porque eu tenho essa igualdade aqui, que vai ser importantíssimo e muito, muito importante para a minha equação, para minha equação, que é esse equilíbrio, que é essa igualdade, eu tenho que, se eu tenho uma operação, uns exemplos aqui, 3 mais x que multiplica, vamos colocar mais suave. Tá, vamos começar do início. Uma equação nada mais do que uma operação. Vamos pensar assim. 10 mais 7 é igual a 17. Essa é uma equação. Por quê? O primeiro membro é igual ao segundo membro. O primeiro membro é uma soma. O segundo membro é um número. Mas, se eu fazer essa soma, vai dar 17, que é igual a 17. É bem simples, para falar a verdade, a questão da equação, para você identificar ela. Da mesma maneira, eu posso fazer operações. Se eu tiver um x mais 5 é igual a 38. Eu não sei o valor de x, mas se aqui tiver se essa expressão for verdadeira, eu consigo achar o valor de x. Ou seja, x mais 5, um número qualquer mais 5 é igual a 38. Ah, professor, mas eu consigo pensar que se eu tenho um número mais 5 é igual a 38, se eu chutasse o número 33, eu conseguiria achar. Sim. Mas primeiro de tudo, vamos identificar o que é equação, para depois a gente buscar os valores da equação, tá? Tá bom? Eu sei que essa dúvida pode aparecer agora, mas vamos com calma. Ou seja, eu tenho uma operação que é igual a um outro número. Essa é a ideia de equação. Ah, somente soma, professor? Não. Se eu tiver 15 menos y é igual a menos 6. É igual a menos 6. Olha, professor, então eu tenho uma operação que é 15 menos y, eu não sei o valor de y, mas essa subtração vai dar igual a menos 6? Sim, é isso mesmo. Eu estou falando que isso é igual a isso, independente de qual seja esse valor. Até agora eu não preciso saber, mas se eu escrever isso aqui, então beleza, pode acontecer, tá bom? Ah, professor, beleza, soma, subtração, mas sempre vai dar igual a um número? Não necessariamente. Eu posso, por exemplo, ter que 3 vezes w, 3w é igual a 3w é igual a x menos y. Ah, professor, agora você confundiu tudo. Porque como é que um número pode ser igual a outro? Pode. Como é que uma letra pode ser igual a outra? Pode, sem problema nenhum. Mas eu não sei o valor de w, eu não sei o valor de x e eu não sei o valor de y. Mas eu tenho certeza que se eu pegar 3w's, multiplicar o w 3 vezes, vai ser igual a x menos y. Eu sei o valor deles? Não preciso saber, pelo menos não agora. Mas eu tenho certeza que essa igualdade é válida. Beleza? Ah, de um lado para o outro, vamos fazer uma outra operação. Vamos fazer mais um exemplo, só de divisão. Eu sei que z dividido por 2
é igual a 5... 5 dividido por 2 é igual a... Vamos ver. É igual a y mais 3. Eu sei o valor de z? Eu sei o valor de y? Não. Mas eu sei que se eu pegar o valor de z dividir por 2, vai ser igual se eu pegar o valor de y mais 3. Certo? Bem, uma última coisa que eu gostaria de falar, somente nessa ideia inicial, somente nessa primeira apresentação de equação, é que, como eu falei aqui, pessoal, nesse exemplo, eu falei que a minha bola de ferro, meu F, é igual a 40 laranjas, que é o meu saco de laranja. Só que eu estou colocando que é em equilíbrio e comparando com algumas desigualdades, tá? Desigualdades. Mas essas desigualdades é em relação a esse exemplo, tá? Esse aqui é somente um exemplo. Como esses aqui são exemplos diferentes, pode haver um pouco de confusão, porque na questão 1, verifique os valores de x, y, z nas questões abaixo. Tem letra A, letra B, letra C. Então, nesse tipo de situação, em várias situações, pessoal, vocês vão ter que tomar cuidado, porque vou colocar de vermelho, tá? Esse aqui é uma expressão, essa aqui, expressão não, uma equação. Essa aqui é uma equação, essa aqui é uma equação e essa aqui é uma equação. Vocês têm que perceber que essa é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. O que gera confusão agora é porque essas equações, elas são diferentes. Ela não vai ser igual. O que quer dizer isso? Eu achei um valor de y na minha terceira equação. Tem o y na quarta equação. Eu posso colocar em número? Não. Essa aqui é uma equação, uma igualdade. Nesse aqui. A quarta aqui já é uma outra igualdade. Ou seja, não posso achar o valor aqui e colocar aqui. Não posso. Se é um exemplo, um outro exemplo e um outro exemplo. Certo? Só para vocês não confundir. Na letra A eu achei o valor de y, mas na letra B já tem o y, então já vou colocar. Não. Cuidado. Nessa questão que eu vou pedir para vocês cuidado. Tá? Vocês vão ter que procurar caso a caso, opção a opção, questão a questão, tá bom? Bem, pessoal, essa é uma ideia inicial da equação. A gente vai fazer mais exemplos, tá? Vou tentar postar porque minha internet está um pouco ruim, mas até mais.